Sempre que começo a contar minha história, percebo que as pessoas me olham com uma mistura de curiosidade e ceticismo. E, honestamente, eu entendo. Provavelmente, eu também seria cética se não tivesse vivido cada momento do que vou compartilhar aqui. Prazer, meu nome é Cassidy Rowan, nasci e cresci em Austin, no Texas, em uma casa simples na região sul da cidade. Sempre fui uma pessoa comum, alguém que você pode encontrar no supermercado ou na fila do banco. Não havia nada de extraordinário na minha vida, sabe? Trabalho como assistente administrativa em um escritório de contabilidade e tenho um gato chamado Milo. Minha ideia de noite perfeita? Um bom livro e uma xícara de chá. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo que te faz refletir sobre a vida e o que existe além dela, não deixe de apoiar o canal, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum relato transformador como esse. E me conta aqui nos comentários, você já passou por uma experiência que mudou sua visão de mundo? Vamos ao relato. Você deveria escrever um livro sobre isso, Cass. Minha amiga Sarah sempre sugere quando eu conto a ela minha história. Mas eu não sou escritora, nem palestrante motivacional e muito menos uma líder espiritual. Sou apenas alguém que passou por algo extraordinário e sente que precisa compartilhar isso. Tudo começou em 2009. O ano que mudou minha vida para sempre. Minha mãe, que sempre foi uma mulher forte e cheia de vida, começou a definhar diante dos meus olhos. As dores nos joelhos a impediam de fazer as coisas mais simples, como subir escadas ou caminhar pelo jardim que tanto amava. Mas o pior não era o físico. Era a depressão, uma sombra escura que parecia sugar toda a luz dos seus olhos. Lembro perfeitamente da nossa última conversa. O sol já estava se pondo e ela estava sentada em sua poltrona favorita, aquela de veludo azul, já desgastada pelo tempo. Vou me mudar para a casa da tia Margaret, ela anunciou sem olhar diretamente para mim. Mãe, por favor, você sabe que não é uma boa ideia, argumentei com o coração apertado. A tia Margaret mal consegue cuidar de si mesma com todo o problema que ela tem com bebida. Ela balançou a cabeça e respondeu com a voz trêmula. Você não entende, Cass. Eu preciso de uma mudança. Não aguento mais me sentir assim. A discussão escalou, palavras duras foram ditas e lágrimas foram derramadas. Se eu soubesse que aquela seria nossa última conversa, teria feito tudo diferente. Na manhã seguinte, o silêncio no quarto dela me parecia pesado demais. Algo estava estranho. Bati na porta 1, 2, 3 vezes. Nada. Quando finalmente entrei, a cena que encontrei ficou gravada para sempre na minha memória. Ela estava deitada na cama, com uma expressão de paz no rosto, segurando uma cruz entre os dedos e um frasco de comprimidos vazio na mesa de cabeceira. Os dias que se seguiram foram um borrão de rostos tristes, abraços vazios e palavras de consolo que não conseguiam alcançar a profundidade da minha dor. Durante o funeral, me peguei olhando para o céu azul de Austin, pensando em como o mundo podia seguir tão bonito enquanto minha mãe não estava mais aqui para ver. Foi depois disso que as coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro eram pequenas coisas. Um livro que aparecia em um lugar diferente de onde eu o deixei, o perfume dela pairando no ar, mesmo meses depois, ou o som de passos no corredor quando eu estava sozinha em casa. Na época, achei que era apenas a saudade se manifestando em coincidências, mas hoje sei que aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Lembro bem da noite em que tudo mudou. Era uma terça-feira e eu estava sozinha em casa, como vinha acontecendo na maioria das noites desde que minha mãe partiu. O relógio marcava 21h47. Eu me levantei para pegar um copo de água e foi quando senti uma pressão no peito tão intensa que me fez dobrar os joelhos. Não pode ser um ataque cardíaco. Sou jovem demais para isso, pensei. Mas a dor só aumentava, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. Tentei alcançar o telefone, mas meus movimentos pareciam lentos, como se eu estivesse me movendo debaixo d'água. A última coisa de que me lembro foi o som do copo caindo e se estilhaçando no chão. De repente, senti como se tivessem desligado a gravidade. Estava flutuando acima do meu próprio corpo, observando a cena abaixo de mim. Lá estava eu, deitada no sofá bege, com um braço pendurado para fora e cacos de vidro espalhados pelo chão. Estranhamente, não senti medo. Era como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, como se uma parte de mim sempre soubesse que isso era possível. Estou morta? Perguntei, embora ninguém estivesse ali para responder. Tentei tocar meu corpo, mas minhas mãos
ou o que quer que fossem naquele momento, passavam direto através dele. Foi nesse instante que percebi algo ainda mais surpreendente. Eu conseguia ver através das paredes da casa, como se os limites físicos tivessem perdido significado. Via o quintal, a rua silenciosa e até mesmo as estrelas no céu pareciam mais próximas. E então, aquela luz apareceu. Não era como nada que eu já tinha visto antes. Não vinha de um lugar específico, parecia emanar de todo o espaço ao redor. Era dourada, mas com nuances que nem sei descrever, cores que não existem no nosso mundo. Senti uma paz que nunca havia experimentado. Sem medo ou dúvida, fui sendo puxada suavemente por aquela luz, e cada grama de tristeza parecia se dissolver. Tempo e espaço perderam o sentido, e tudo que eu sentia era um conforto absoluto, uma sensação de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Não foi um gesto físico, mas algo que alterou a própria realidade ao nosso redor. De repente, uma abertura surgiu diante de nós, revelando um corredor que parecia se estender infinitamente, com as paredes cobertas por algo que lembrava espelhos vivos. Aqui, disse o ser dourado, você verá o que precisa ver. Mas lembre-se, nem tudo o que é mostrado é definitivo. O futuro é como um rio com muitos afluentes. Senti um arrepio de antecipação, se é que podemos chamar de arrepio uma sensação que percorre não apenas o corpo, mas a essência da alma. Eu sabia que estava prestes a vivenciar algo que mudaria para sempre minha compreensão da realidade. Apesar do corredor parecer infinito, chegamos instantaneamente ao nosso destino, um espaço circular, onde as paredes eram formadas por um único espelho contínuo. Mas este não era um espelho comum. Sua superfície ondulava como água prateada, e faíscas de luz colorida ocasionalmente dançavam através dele. Aproxime-se, instruiu o ser dourado, sua voz ecoando não no espaço, mas dentro da minha consciência. Quando dei um passo à frente, a superfície do espelho começou a se transformar. Era como assistir a uma tela de alta definição, mas você não apenas via as imagens, você as vivia. A primeira cena que surgiu me deixou sem fôlego. Eu era uma criança, com cerca de 5 anos, sentada no colo da minha mãe enquanto ela lia Onde Vivem os Monstros. Olha só que bichinho mais engraçado, Cassidy, dizia minha mãe, apontando para uma das ilustrações. Podia sentir o cheiro do seu perfume, o calor do seu abraço e a textura macia do suéter favorito dela. As cenas começaram a passar rapidamente. Meu aniversário de 10 anos, quando ela fez um bolo de chocolate que desabou no meio, mas que ainda assim foi o melhor bolo que já comi, o dia em que ganhei minha primeira bicicleta. A formatura do ensino médio, com ela chorando de orgulho na primeira fila. Essas são as memórias que você carrega, explicou o ser prateado. Mas observe como elas são diferentes agora. De alguma forma, eu podia ver cada momento não só pela minha perspectiva, mas também pela dela. Senti o amor imenso que ela tinha, suas esperanças, medos e sua dedicação. Era uma experiência avassaladora. Então, o espelho escureceu e uma nova imagem começou a se formar. Era eu, mais velha, dirigindo em uma noite chuvosa. Pude ver o cansaço em meus olhos, as olheiras profundas, a expressão de preocupação. O que é isso? Perguntei, embora algo dentro de mim já soubesse a resposta. Uma possibilidade, respondeu o ser de luz cambiante, um dos muitos caminhos que seu futuro pode tomar. Na imagem, meus olhos começavam a se fechar de cansaço. O carro desviava levemente para a direita e em um instante terrível saía da estrada. Vidros se estilhaçavam, metal se retorcia. A cena era tão vívida que pude sentir o impacto e ouvir o som ensurdecedor da colisão. Isso vai acontecer? Perguntei, sentindo medo pela primeira vez desde que cheguei àquele lugar. O futuro não é um livro já escrito, Cass, disse o ser dourado, sua luz pulsando suavemente. É um jardim de caminhos que se bifurcam. Cada escolha que você faz cria novos caminhos, novas possibilidades. O espelho mudou novamente, mostrando a mesma noite, mas desta vez eu parava o carro em um posto de gasolina, decidia tomar um café e descansar um pouco. O acidente não acontecia. Por que me mostrar isso? Questionei. Para que você entenda o poder de suas escolhas, respondeu o ser prateado. Cada decisão, por menor que pareça, pode alterar não só o seu destino, mas o de muitos outros. O espelho então mostrou as ramificações de ambos os futuros. No primeiro, o acidente impactava não apenas a mim, mas causava dor e mudanças na vida de dezenas de pessoas. No segundo, pequenos atos de bondade e conexão criavam suas próprias ondas, tocando vidas de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Vocês estão me dizendo que posso mudar o futuro? Perguntei.
O ser de luz cambiante se aproximou, sua aurora de cores dançando mais intensamente. Estamos dizendo que você já está mudando o futuro a cada momento, a cada escolha. A questão é, que tipo de ondas você quer criar no oceano da existência? Fiquei em silêncio por um instante, observando as infinitas possibilidades dançando na superfície do espelho. Era como ver um caleidoscópio de vidas possíveis, cada uma com suas alegrias e desafios. Há mais que você precisa ver, disse o ser dourado. Com um movimento suave, as imagens no espelho começaram a mudar novamente, preparando-me para a próxima revelação. Os seres de luz me conduziram por um novo caminho que parecia se formar conforme avançávamos. O ar ao nosso redor ficava cada vez mais denso, com uma energia que fazia minha alma vibrar em uma frequência diferente. Foi quando chegamos a um espaço aberto que parecia não ter teto nem paredes, apenas luz infinita em todas as direções. No centro deste espaço havia algo que só posso descrever como uma fonte de luz líquida. Era uma estrutura circular que lembrava uma bacia de vidro transparente, mas o vidro parecia vivo, pulsando com um brilho próprio. Dentro dela, uma substância que parecia água, mas que brilhava como se milhões de estrelas estivessem dissolvidas ali. E lá estava minha mãe, parada à beira dessa fonte, ainda usando seu vestido azul cintilante, com uma expressão serena que nunca vi durante sua vida terrena. "Mãe!", chamei, e ela se virou para mim com um sorriso tão radiante que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. "Cass, querida", ela disse, sua voz soando como música. "Estou tão feliz que você possa ver isso." O ser de luz dourado se aproximou e explicou. "Este é o processo de purificação. Cada alma passa por ele em seu tempo." Isso vai acontecer?" Perguntei, sentindo medo pela primeira vez desde que cheguei àquele lugar. "O futuro não é um livro já escrito, Cass", disse o ser dourado, sua luz pulsando suavemente. "É um jardim de caminhos que se bifurcam. Cada escolha que você faz cria novos caminhos, novas possibilidades." O espelho mudou novamente, mostrando a mesma noite, mas desta vez eu parava o carro em um posto de gasolina. Decidia tomar um café e descansar um pouco. O acidente não acontecia. "Por que me mostrar isso?", questionei. "Para que você entenda o poder de suas escolhas", respondeu o ser prateado. "Cada decisão, por menor que pareça, pode alterar não só o seu destino, mas o de muitos outros." O espelho então mostrou as ramificações de ambos os futuros. No primeiro, o acidente impactava não apenas a mim, mas causava dor e mudanças na vida de dezenas de pessoas. No segundo, pequenos atos de bondade e conexão criavam suas próprias ondas, tocando vidas de maneiras que eu jamais poderia imaginar. "Vocês estão me dizendo que posso mudar o futuro?", perguntei. O ser de luz cambiante se aproximou, sua aurora de cores dançando mais intensamente. "Estamos dizendo que você já está mudando o futuro a cada momento, a cada escolha. A questão é, que tipo de ondas você quer criar no oceano da existência?" Fiquei em silêncio por um instante, observando as infinitas possibilidades dançando na superfície do espelho. Era como ver um caleidoscópio de vidas possíveis, cada uma com suas alegrias e desafios. "Há mais que você precisa ver", disse o ser dourado. Com um movimento suave, as imagens no espelho começaram a mudar novamente, preparando-me para a próxima revelação. Os seres de luz me conduziram por um novo caminho que parecia se formar conforme avançávamos. O ar ao nosso redor ficava cada vez mais denso, com uma energia que fazia minha alma vibrar em uma frequência diferente. Foi quando chegamos a um espaço aberto que parecia não ter teto nem paredes, apenas luz infinita em todas as direções. No centro deste espaço havia algo que só posso descrever como uma fonte de luz líquida. Era uma estrutura circular que lembrava uma bacia de vidro transparente, mas o vidro parecia vivo, pulsando com um brilho próprio. Dentro dela, uma substância que parecia água, mas que brilhava como se milhões de estrelas estivessem dissolvidas ali. E lá estava minha mãe, parada à beira dessa fonte, ainda usando seu vestido azul cintilante, com uma expressão serena que nunca vi durante sua vida terrena. "Mãe!", chamei, e ela se virou para mim com um sorriso tão radiante que parecia iluminar todo o espaço ao nosso redor. "Cass, querida", ela disse, sua voz soando como música. "Estou tão feliz que você possa ver isso." O ser de luz dourado se aproximou e explicou. "Este é o processo de purificação. Cada alma passa por ele em seu tempo." Foi numa quinta-feira de outubro que tudo aconteceu novamente. O dia tinha sido particularmente estressante no escritório. Richard, meu chefe, me sobrecarregou com relatórios de última hora.
Preciso de tudo isso para amanhã, ele disse, despejando uma pilha de documentos na minha mesa às 16h30. Mas, Richard, já estou com 3 projetos urgentes, tentei argumentar. Bem, agora são 4, ele respondeu secamente, já se virando para sair. Fiquei no escritório até tarde, com os olhos ardendo enquanto encarava a tela do computador. Quando finalmente saí, já passava das 21 horas. A noite estava fria e uma garoa fina caía sobre Austin, deixando as ruas escorregadias e reluzentes sob as luzes dos postes. Lembro de pensar que deveria ter pedido um Uber. Estava exausta, e aquela cena do espelho, a possibilidade do acidente de carro, passou brevemente pela minha mente, mas descartei o pensamento. É só uma curta viagem até em casa, disse a mim mesma. Os primeiros sinais de que algo estava errado vieram quando percebi que meus olhos estavam pesados demais. Liguei o rádio, abri a janela para deixar o ar frio entrar, tentando me manter alerta, mas era como lutar contra uma força invisível que puxava minhas pálpebras para baixo. Só mais 10 minutos, murmurei para mim mesma. E então aconteceu. Num instante, eu estava lutando para manter os olhos abertos. No seguinte, o carro estava deslizando para fora da pista. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. O volante escapando das minhas mãos, o som dos pneus derrapando no asfalto molhado, o impacto. O som da colisão foi ensurdecedor, mas durou apenas um instante. Depois veio o silêncio, um silêncio tão profundo que parecia ter peso próprio. E então, novamente, aquela sensação familiar de desprendimento. Desta vez, a transição foi diferente. Não havia dor, nem medo, apenas uma sensação de déjà vu espiritual. Me vi flutuando acima da cena do acidente. Meu carro tinha batido em uma árvore à beira da estrada. As luzes dos faróis ainda estavam acesas, cortando a escuridão com feixes distorcidos. Foi quando ele apareceu. Um ser de luz diferente dos que eu havia encontrado antes. Este ser tinha uma forma mais definida, quase humana, com longos cabelos que pareciam feitos de fios de ouro líquido e olhos de um azul tão profundo que pareciam conter galáxias inteiras. Bem-vinda de volta, Cass, ele disse, com uma voz que soava como música celestial. Meu nome é Azrael. Ele estendeu sua mão para mim, uma mão que parecia feita de luz condensada. Há mais que você precisa ver, disse ele. Está pronta? Olhei uma última vez para a cena do acidente e já podia ouvir sirenes ao longe. Vou sobreviver? Azrael sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a noite. Sua jornada terrena ainda não terminou, Cass, mas antes de voltar, há algumas verdades que você precisa compreender. Peguei sua mão e instantaneamente o mundo ao nosso redor começou a se transformar. A noite chuvosa de Austin desapareceu, dando lugar a um caminho feito de luz prateada que se estendia através do que parecia ser o próprio tecido do universo. Enquanto caminhávamos por aquela estrada de luz com Azrael, comecei a notar sombras se movendo nas periferias da minha visão. Mas não eram sombras comuns. Eram como buracos na própria luz, formas distorcidas que pareciam sugar a luminosidade ao seu redor. O que são elas? Perguntei, instintivamente me aproximando mais de Azrael. Almas que ainda não encontraram seu caminho, ele respondeu, sua voz carregada de compaixão, presas em seus próprios medos e arrependimentos. Uma das sombras se aproximou o suficiente para que eu pudesse ver sua forma mais claramente. Era vagamente humana, mas distorcida pela dor e pelo sofrimento. Por um momento, nossos olhares se encontraram e senti uma onda avassaladora de tristeza e arrependimento. Não podemos ajudá-las? Perguntei, com o coração doendo ao ver aquela cena. Cada alma deve encontrar seu próprio caminho para a luz, Azrael explicou. Mas observe. Enquanto ele falava, uma luz começou a se intensificar à nossa frente. Era diferente de qualquer luz que eu já havia visto. Não era apenas brilhante, era viva, consciente, carregada de um amor tão intenso que parecia preencher cada átomo do espaço ao nosso redor. As sombras começaram a recuar, algumas tremendo, outras emitindo sons que pareciam lamentos distantes. E então ele apareceu. Não sei como descrever aquele momento, como explicar o inexplicável, como colocar em palavras terrenas algo que transcende completamente nossa capacidade de compreensão. Jesus não era como as pinturas que vemos nas igrejas, sua presença era, ao mesmo tempo, mais simples e mais majestosa do que qualquer representação artística poderia capturar. Sua luz era tão intensa que, em vez de cegar, parecia curar algo dentro de mim que eu nem sabia que estava ferido. Bem-vinda, filha, ele disse. E sua voz era como milhares de sinfonias tocando em perfeita harmonia, como se o próprio amor tivesse um som.
Caí de joelhos, não por medo ou reverência forçada, mas porque minhas pernas simplesmente não conseguiam me sustentar diante de tanto amor, tanta verdade. Levante-se, Cass, ele disse gentilmente. Há muito que você precisa ver. Com um gesto, o espaço ao nosso redor se transformou. Começamos a ver cenas do mundo, guerras, fome, violência, mas também atos de amor, sacrifício e compaixão. Veja, ele disse, como a humanidade caminha sobre o fio da navalha entre a luz e as trevas. As imagens continuavam fluindo. Crianças chorando em zonas de guerra, refugiados atravessando mares perigosos, mas também mostravam pessoas ajudando umas às outras, compartilhando o pouco que tinham, salvando vidas. Por que me mostrar isso? Perguntei, com a voz tremendo de emoção. Porque cada escolha importa, ele respondeu. Cada ato de amor, por menor que pareça, tem o poder de mudar o mundo. Cada gesto de bondade é uma luz que ajuda a dissipar as trevas. Ele se aproximou e eu senti um calor indescritível emanando de sua presença. Vocês foram criados para amar uns aos outros, continuou ele. Essa é a verdade mais simples e mais profunda do universo. Mas veja o que fizeram com esse dom. Novas imagens surgiram, pessoas usando a religião para justificar o ódio, a ganância destruindo o planeta, a indiferença permitindo que milhões sofressem desnecessariamente. Mas ainda há esperanças, ele disse, e sua voz carregava uma certeza que fez meu coração vibrar. Sempre há esperança, enquanto houver amor. Então ele fez algo que me surpreendeu. Estendeu suas mãos e segurou as minhas. No momento em que nos tocamos, foi como se todo o amor do universo fluísse através de mim. Vi cada pessoa que já conheci, cada vida que toquei, cada momento em que fiz diferença, por menor que fosse. Você entende agora? Ele perguntou, embora soubesse que eu já compreendia. Cada um de vocês carrega uma centelha do divino. Cada um tem o poder de ser um farol de luz nas trevas. Ainda segurando minhas mãos, Jesus começou a me mostrar algo diferente. Visões do futuro. Era como assistir a um filme em todas as direções ao mesmo tempo, cada cena carregada de significados profundos. O que você está prestes a ver, ele disse, é um momento crucial na história da humanidade. As imagens começaram a se formar mais claramente. Vi o mundo como ele é hoje, com suas contradições e conflitos. Mas então algo começou a mudar, como se um novo amanhecer surgisse em velocidade acelerada. Em novembro de 2024, ele continuou, sua voz ressoando não apenas nos meus ouvidos, mas em cada fibra do meu ser, um portal se abrirá. Um portal? Perguntei, tentando compreender. Não como vocês imaginam em filmes de ficção científica, ele sorriu, e seu sorriso continha toda a sabedoria do universo. É um portal de consciência, uma mudança fundamental na frequência vibratória da Terra e de todos os seus habitantes. As visões se tornaram mais intensas. Vi pessoas ao redor do mundo experimentando um despertar espiritual em massa, como se uma onda invisível de luz estivesse varrendo o planeta, tocando cada alma, cada coração. Alguns abraçarão essa mudança, ele explicou, mostrando-me de pessoas se unindo, ajudando umas às outras, desenvolvendo dons espirituais que nem sabiam possuir. Outros, no entanto, resistirão. Vi também o outro lado. Pessoas lutando contra essa transformação, agarrando-se ao medo, à raiva, aos velhos padrões de pensamento e comportamento. Será como um grande despertar? Perguntei. Será como um novo amanhecer para a consciência humana, ele respondeu. Mas como em todo amanhecer, algumas criaturas preferirão permanecer na escuridão. As imagens continuavam fluindo. Vi comunidades se formando, baseadas em princípios de amor e cooperação. Vi tecnologias sendo desenvolvidas em harmonia com a natureza. Vi pessoas descobrindo habilidades de cura e comunicação que pareciam milagrosas. Mas também haverá desafios, ele alertou, mostrando-me cenas de conflitos e resistência. A transformação nunca é fácil. Muitos temerão essas mudanças. E como podemos nos preparar? Perguntei, sentindo o peso da responsabilidade em cada palavra. Abrindo seus corações, ele respondeu simplesmente. O amor é a chave para essa transição. Não o amor romântico ou superficial que tanto valorizam em suas histórias, mas o amor verdadeiro, incondicional, que transcende todas as barreiras. Então ele me mostrou algo que me deixou sem palavras. Vi como cada pequeno ato de bondade, cada gesto de amor genuíno, criava ondas de luz que se espalhavam pelo tecido da realidade, afetando não só o nosso mundo físico, mas também dimensões que nem conseguimos compreender. A cada escolha que vocês fazem, ele explicou, a cada momento em que escolhem o amor ao invés do medo, a compreensão ao invés do julgamento,
a compaixão ao invés da indiferença, vocês ajudam a preparar o caminho para essa transformação. Vi pessoas comuns, professores, médicos, vendedores, faxineiros, cada um contribuindo à sua maneira para essa mudança, muitas vezes sem nem perceber o impacto de suas ações. Não é preciso ser especial, ele sorriu, lendo meus pensamentos. Cada alma tem seu papel nesta grande transformação. Alguns serão faróis brilhantes, outros serão pequenas velas, mas cada luz é importante, cada luz faz diferença. A visão começou a se dissipar lentamente, mas antes que desaparecesse completamente, ele acrescentou: lembre-se, o futuro não está escrito em pedra. O que você viu são possibilidades, belas possibilidades, mas cabe a cada um de vocês transformá-las em realidade. Acordei no hospital 3 dias depois do acidente. A primeira coisa que vi foi o rosto preocupado da minha tia Margaret. Sim, a mesma tia com quem minha mãe queria morar antes de partir. Ela segurava minha mão e chorava silenciosamente. Achei que tínhamos perdido você também. Sussurrou ao perceber que eu estava acordada. Havia algo diferente em seu olhar. Ela estava sóbria, algo que eu não via há anos. Os médicos disseram que foi um milagre eu ter sobrevivido. O carro estava completamente destruído e, segundo as leis da física, eu deveria ter tido ferimentos muito mais graves. Mas ali estava eu, com apenas algumas costelas quebradas e diversos hematomas. Você teve muita sorte, disse Dr. Peterson durante uma de suas visitas. Alguém lá em cima deve gostar muito de você, se ele soubesse. Os dias no hospital me deram tempo para processar tudo o que vivi. Como voltar à vida normal depois de ter experimentado o extraordinário? Como atravessar os dias sabendo que existe muito mais além do véu da realidade que conhecemos? No início pensei em compartilhar minha experiência com todos. Queria gritar ao mundo sobre o que vi, sobre o que está por vir. Mas logo percebi que essa não era a maneira. Algumas verdades precisam ser sussurradas, não gritadas. Voltei ao trabalho após 6 semanas. Richard, meu chefe, estava diferente comigo, mais gentil e compreensivo. Soube depois que ele também havia perdido alguém recentemente, e meu acidente o fez repensar muitas coisas. Não precisa se apressar, ele me disse no primeiro dia. Vá no seu tempo. É engraçado como a vida continua mesmo depois de experiências que parecem grandes demais para caber na rotina diária. Ainda acordo cedo, ainda pago contas, ainda me preocupo com coisas banais. Mas agora há uma dimensão adicional em tudo que faço. Quando vou ao supermercado, por exemplo, me pego observando as pessoas com outros olhos. Vejo suas luzes interiores, mesmo que fracas ou obscurecidas por preocupações e medos. Às vezes, um simples sorriso ou palavra gentil pode fazer essa luz brilhar um pouco mais forte. Não criei um grupo de estudos, não escrevi livros, não me tornei uma guru espiritual. Continuo sendo apenas Cass, a mesma pessoa que sempre fui, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Algumas noites, sento no quintal e olho para as estrelas, lembrando do jardim celestial, da purificação de minha mãe, do encontro com Jesus. Penso no que está por vir, nesse grande despertar que se aproxima. Sinto uma mistura de expectativa e serenidade. Muitas pessoas me perguntam se tenho medo do futuro, especialmente quando menciono as mudanças que estão chegando. A verdade é que não. Como você pode ter medo quando já experimentou um amor tão imenso que transcende toda a compreensão? Ontem à noite, enquanto organizava algumas coisas antigas, encontrei a cruz que minha mãe segurava em seus últimos momentos. Sentada ali, segurando aquele objeto tão simples e tão cheio de significado, senti novamente aquela presença amorosa que experimentei do outro lado. Está chegando! Uma voz suave sussurrou em meu coração. Não era uma voz de advertência ou medo, mas de esperança e promessa. Quando as pessoas me perguntam o que esperar de novembro de 2024, respondo simplesmente: abram seus corações. O amor é a chave para tudo que está por vir. Não sei exatamente como será esse despertar, essa transformação, mas sei que cada pequeno de amor que realizamos hoje ajuda a preparar o caminho. Cada sorriso, cada gesto de bondade, cada momento de compreensão e perdão é como uma pequena luz se acendendo na escuridão. E quanto à minha mãe? Às vezes, quando sinto o sopro de uma brisa leve no rosto ou vejo um pássaro azul no jardim, sinto sua presença, não com a dor lancinante da saudade, mas com a alegria serena de quem sabe que o amor transcende todas as barreiras, até mesmo a da morte. Continuo vivendo minha vida um dia de cada vez, tentando ser um pouco melhor hoje do que fui ontem, e aguardo com o coração aberto e cheio de esperança o amanhecer de uma nova era para a humanidade.
porque agora eu sei, com uma certeza que vai além de qualquer dúvida, que o amor é a força mais poderosa do universo e que cada um de nós, não importa quão comum ou insignificante possa parecer, tem um papel importante a desempenhar nessa grande transformação que está por vir.